Meus amigos, esse novo vídeo do elenco de Stranger Things está dando o que falar. Tivemos um novo teaser, né, que deixou a galera em choque com, cara, cenas misteriosas, lágrimas da Eleven e até pistas de que o Jonathan pode não sobreviver. E entre as teorias da galera, né, sobre o destino de Mike e Eleven, porque muitos dizem que este casal não vai dar certo na última temporada, ou até o fim trágico de alguns personagens, tem um detalhezinho no meio disso tudo, desse mega vídeo que a Netflix lançou, que poucas pessoas perceberam. E envolve a Max, tá? Envolve a vestimenta da Max, que pode ser uma grande pista do que vai rolar na última temporada. E a gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Simbora. Hello, my friends, Geek na voz, e como deu pra perceber, né, é meio tarde, mas antes tarde do que nunca, a Netflix simplesmente ativou o modo turbo e tá com a divulgação da última temporada de Stranger Things a todo vapor. Já tivemos teaser, provavelmente vamos ter um trailer, né, no Stranger Things Day, que vai acontecer no dia 6 de novembro, né, mês que vem, que é o mês de lançamento da última temporada, e eles simplesmente lançaram um vídeo, né, meio especial, meio comemorativo, de mais de 20 minutos reunindo todo o elenco de Stranger Things, ou pelo menos a maioria deles. E nesse vídeo, né, o elenco convida os fãs a revisitarem a história desde o início, né, e parece algo inocente, só que tem um detalhe escondido ali que poucos perceberam. Atrás de cada grupo de personagens dá pra ver as luzes de Natal da primeira temporada, né, aquelas mesmas lá que a Joyce usou pra poder falar com o Will quando ele ficou preso no mundo invertido. E como a gente sabe que os irmãos Duffer não brincam em serviço, eles adoram colocar easter eggs e detalhes escondidos aqui e ali, ou seja, nada é o acaso, percebam que essas luzes elas piscam em determinados momentos. Quando Lucas, Dusty e Mike aparecem, elas estão lá, brilhando. Quando Will surge, continuam acesas. Mesmo quando Max e o Henry, né, o temido Vecna, olham direto pra câmera, as luzes continuam acesas. Só que é aí que vem, quando a Eleven aparece sentada no sofá, as luzes estão completamente apagadas. E isso levanta uma suspeita muito grande, porque volto a dizer, os irmãos Duffers não dão um ponto sem nó. Se eles não colocaram os pisca-pisca atrás da Eleven, é porque tem alguma mensagem subliminar por trás. Eles querem passar algum recado pra gente. E os fãs mais atentos já levantaram uma teoria pesada, né? Esse pequeno detalhe pode ser um sinal de que Eleven talvez não sobreviva na última temporada. A hipótese mais comentada é que ela vai se sacrificar para poder fechar o portal de uma vez por todas. E se a gente lembrar do que aconteceu em 1979, faz todo sentido. Naquela batalha insana, né, contra o Henry Creel, foi Eleven que mandou ele pro mundo invertido. E ao fazer isso, ela pode ter sido sem querer quem abriu a primeira fenda entre os dois mundos. Agora, se a solução ficar fora de controle e a Terra estiver à beira da destruição, possa ser que Eleven decida dar tudo de si, velho. Cara, eu já perdi as contas de quantas vezes eu disse isso daqui pra vocês. A minha grande teoria, o meu grande palpite, né, se alguém do grupo principal tiver que ir de arrasto pra cima, tiver que fazer um grande sacrifício, é a personagem da Eleven, gente. Se você analisar em questões de roteiro, é o mais óbvio a acontecer, porque tudo começou com ela, e nada mais justo do que terminar com ela, que é a mais poderosa, é quem se sacrifica por todo mundo, e vai que ela faz um último ato, um ato final pra poder salvar os seus amigos. Eu consigo ver perfeitamente a Eleven se sacrificando no final, e é a coisa mais óbvia a se acontecer. Mas o vídeo não para por aí, né, porque a Netflix encheu o material promocional de segredos e referências, e tem outro detalhe que chamou ainda mais a atenção dos fãs, e é algo que talvez não faça sentido, mas volto a dizer, os irmãos Duffers não dão ponto sem nó, e a gente vai analisar isso daí, cara, é em relação a Max, porque no vídeo em que o elenco convida o público a rever a série, tem uma cena misteriosa, né, a Sadie Sink, que é a atriz que interpreta a Max, aparece sentada ao lado do Jamie Campbell, né, que é o ator que faz o Vecna, e aí vem a parte estranha, a Max está usando exatamente a mesma roupa da cena em que ela bateu as botas, a jaqueta marrom, a camisa verde, a calça jeans azul, tudo idêntico à cena. É detalhado demais para ser coincidência, né? Será que isso é uma dica disfarçada? Talvez a Max ainda esteja conectada ao Vecna de alguma forma, né? Presa num tipo de plano mental, ou então interdimensional na quinta temporada? Isso explicaria porque os dois aparecem juntos nesse vídeo misterioso, né? Cara, na minha visão, é quase certo que a história da última temporada, né, de Max e Vecna vai mergulhar em algo mais psicológico, ou até onírico. E como Max teoricamente bateu as botas na última temporada, talvez essa seja a razão de ela surgir com o mesmo visual daquele dia terrível. Ela não iria aparecer lá com a roupa de maca que ela tava lá no hospital, né? Quando ela tá em coma com aquela roupa tradicional de hospital. Ela não iria aparecer assim. Ela apareceu com a mesma vestimenta de quando ela foi de arrasto pra cima na luta lá mental do Mindscape contra o Vecna, cara. Então, será que isso realmente vai... Cara, será que é uma pista que eles estão deixando pra gente? E isso levanta uma teoria bem convincente, né? E se a Max, ela for a única barreira entre o Vecna e o nosso mundo? Nesse caso, o mundo de Hawkins. Cara, pensa comigo. O Vecna já abriu o portal. Então, o que impede ele de atravessar e dominar tudo? Talvez a personagem da Max. Por outro lado, há fãs com uma teoria ainda mais sombria. A ideia de que a Max possa voltar como uma espécie de infiltrada, agindo sob o controle do Vecna, né? Sem sequer perceber. Um destino cruel, só que possível, né? O fato é que, de um jeito ou de outro, Max e Vecna vão ser peças fundamentais na temporada final. E a dúvida é a seguinte: o destino da Max vai estar ligado à derrota do Vecna ou à sua vitória?
história. Eu sei que pode parecer tudo isso loucura, mas quando você junta as peças, cara, e quando você pega esses sinais que os Duffers estão querendo deixar pra gente em pisca-pisca, na vestimenta da Max, pô, a Max junto com o Vecna, pô, como assim os dois estão juntos? Isso quer dizer alguma coisa pra última temporada? E isso pode nos dar um indício também de que outro personagem que tem sido importante nas últimas temporadas, né, não foi assim ao longo da série, mas ultimamente tá sendo, que é o Jonathan. Cara, temos mais uma pista de que ele pode ir de arrasto pra cima. Já não basta aquele trailer, né, que mostra lá a Nancy meio que se despedindo do Jonathan, ela lavando a mão de sangue, dando a entender que, ó, aconteceu alguma coisa com o Jonathan. Agora temos mais pistas de que ele realmente vai de arraste. Talvez. Pois segundo a teoria, Steve e Nancy estão realmente destinados a ficarem juntos, né, porque no novo teaser da quinta temporada tem um momento curioso que chamou a atenção de todo mundo. E pode ter passado despercebido pra quem viu rápido demais, né. O vídeo mostra o elenco reunido, né, num sofá, convidando a gente a reviver a série desde o comecinho. Mas se você olhar com mais atenção, vai notar algo bem interessante. Alguns personagens aparecem juntos, outros completamente separados. E adivinha? Eleven e Will surgem juntos. Isso, claro, reforça a ideia de que os dois vão ser os grandes protagonistas dessa temporada final. Só que o mais intrigante vem a seguir, porque o grupinho formado por Steve, Nancy, Rob e Jonathan estão ali, todos no mesmo sofá, mas tem um detalhe interessante. Nancy não está sentada com Jonathan, ela está do lado do Steve, enquanto isso Jonathan aparece lá na outra ponta, isolado. Para muitos fãs, isso é um sinal claríssimo, né? Quase um spoiler emocional do que o destino da Nancy e o Steve ainda não acabou. É o tipo de escolha de enquadramento que parece pequeno, mas nada em Stranger Things é feito ao acaso, né? A gente sabe disso. E volta a dizer, você pega o trailer e você vê aquela cena da Nancy meio que se despedindo, né? Chorando, junto com o Jonathan ali no Upside Down, e depois as mãos dela sujas de sangue, como se ela tivesse tentado, sei lá, salvar a vida do Jonathan ou algo do tipo. Olha, quero dizer muita coisa não. Mas outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar sobre Stranger Things ainda nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries. A cobertura por lá tá completa. Faz tudo isso, que é nóis. E a coisa fica ainda mais interessante quando a Robin solta uma frase que muda completamente o clima. Ela disse o seguinte: vocês vão precisar de uma caixa de lenços de papel, porque vai ter muita lágrima nessa temporada. E justo nesse momento a câmera dá um zoom, não só nela, mas no Jonathan, sentado bem ao lado, cara. Pô, é uma coincidência? Pode ser, mas olha, tem coisa estranha. Será que o motivo das lágrimas é justamente algo trágico envolvendo o Jonathan? Pode até parecer teoria de fã animado, né? Mas convenhamos, cara, é difícil não perceber o quão calculado tudo parece, né? O enquadramento, o tempo do zoom, o jeito como a fala encaixa no momento, tudo parece planejado para deixar uma pulga atrás da orelha. E cara, é muito curioso o Jonathan estar sentado logo ao lado da caixa de lenços no exato instante em que falam sobre chorar. Assim, né? Não é possível que seja uma grande coincidência. O que é que vocês acham sobre essas teorias, cara? Será que são os Duffers que querem deixar sinais? Ou então nós fãs, a gente está tão desesperado para a temporada que a gente tá vendo sinal onde não existe? Comentem o que vocês acham, mas não para por aí não. Porque os irmãos Duffers, né, especificamente o Ross Duffer, ele confirmou a duração de cada episódio de Stranger Things. E se preparem, tá? Porque só nesse primeiro volume, essa parte 1 da quinta temporada, vamos ter todos os episódios basicamente com mais de 1 hora de duração, velho. O Ross Duffer, né, um dos criadores da série, compartilhou no Insta um vídeo misterioso de uma versão privada da Netflix, né, com aviso, trabalho em andamento. E na legenda ele soltou duração real, e é claro que, mano, a internet não perdoou, a galera analisou cada segundo. O primeiro episódio, né, The Crown, terá 68 minutos, mais de 1 hora, que a gente sabe que é o desaparecimento de Holly Wheeler, pelo menos é o que a gente imagina, vai ficar com 54 minutos. O terceiro, né, que é o The Turnbull Trap Sorcerers, encerra o primeiro volume com impressionantes 83 minutos. Mano, que absurdo, velho. É quase 1h20 de episódio. É que eu sou muito ruim de matemática, mas eu acho que dá quase 1h20, é muita coisa, velho. E cara, só a nível de comparação, se a gente retorna lá para as primeiras temporadas da série, especificamente a primeira, a média de duração de cada episódio era de 45 a 54 minutos. Já na última temporada, quarta, o episódio com a menor duração teve 66 minutos, mais de 1 hora. E o final do primeiro volume da quarta temporada chegou a ter absurdos 101 minutos, cara. É bizarro, isso é um filme. Por isso que quando os fãs viram que os episódios da quinta temporada seriam um pouco mais curtos, eles ficaram meio decepcionados. Só que isso é só o primeiro volume, cara. Ainda tem mais 4 episódios vindo por aí, todos em pós-produção, com durações ainda maiores, talvez. Sendo que nos últimos teasers, né, a galera surtou com uma cena especial que foi Eleven chorando. E adivinha com quem? Sim, o nosso Mike
que, claro, a galera, mano, já sabe o que fazer, né? Teorizar que o casal está prestes a terminar, mas calma lá, respira fundo e segura o coração, porque tudo indica o contrário. Em outros teasers dá pra ver claramente os dois abraçando, né, daquele jeitinho que só quem é Endgame faz. Porque em outros teasers dá pra ver eles claramente se abraçando, né, agindo normalmente como se fosse um casal. Se a gente voltar pra cena original, dá pra perceber que o clima é outro, a luz do pôr do sol, o tom quente, o olhar deles é muito mais ternura do que drama. A teoria que faz sentido é que a Eleven não está chorando pelo Mike, mas por ela mesma. Pode ser aquele momento em que bate o peso de tudo, né, o trauma, o medo, a culpa por não conseguir salvar a Max e, claro, o medo do retorno do Vecna. E aí que entra o Mike, né, sendo o namorado do Ando, consolando ela e lembrando que os dois juntos conseguem encarar qualquer coisa, cara, até mesmo o mundo invertido. É por isso que eu acho que essa cena, né, é diferente do que muitas pessoas estão comentando, e a princípio, quando eu analisei ela, eu realmente achei que poderia ser o término dos dois, mas não, cara, não é uma cena sobre eles terminando, é uma cena sobre união, sobre crescimento. Talvez eles sobrevivam, se formem juntos e fechem seu arco com um final feliz de verdade. Mas será que isso vai acontecer? Será que Stranger Things vai mesmo nos dar paz? Ou então tá preparando o golpe final? Eu espero que seja amor e não lágrimas no final, né? Mas aí, o que vocês acharam a respeito disso tudo? Comentem embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!